Eu pergunto, você gostaria de ser feliz? A felicidade vem quando todos nós passamos a ser servos e servas de Deus. Porque a graça de Deus vem para cada um de nós. Bênçãos vêm para cada um de nós. Jesus nos deu uma grande lição no lava-pés. João 13, a partir do versículo 14. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Todos nós, servos e servas de Deus, nós somos criaturas e nós temos que ser humildes diante de Deus, que é santo, santo, santo. O humilde se abre à graça e à bênção de Deus. Como é importante aprender esta lição. Jesus disse, se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob a condição de as praticardes. Desde que nascemos, somos motivados, recebemos impulsos para crescermos em todos os sentidos. Todos estes estímulos nos ajudam, mas existem também impulsos que nos atrapalham muito. O pior deles é a mídia criar ilusões daquilo que realmente nos torna felizes e bem-sucedidos na vida. Você tem que ser o número 1, usar tal tipo de roupa, ter aquele carro, ser famoso, rico. Tudo isso para você ter estes desejos e consumir cada vez mais produtos para satisfazer estas necessidades. Dentro desta dinâmica, ninguém está preocupado com o que realmente te torna feliz. Querem seu dinheiro, seu tempo. Se você não consegue isso que aprendeu a desejar, vem a frustração e a tristeza. Então, o que realmente te faz feliz? O que realmente te faz feliz? Existe uma diferença muito grande entre ter a felicidade e ser feliz. Eu quero contar uma história para você aqui. Uma certa vez, um jovem se aproximou de Jesus e perguntou para ele assim, olha, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Essa história você já conhece, é a história do jovem rico. E Jesus disse para ele, olha, guarda os mandamentos. Ele responde, eu já tenho observado os mandamentos. Depois de questionar, inclusive, quais eram esses mandamentos. Depois de se recordar desses mandamentos, ele disse, olha, eu tenho feito isso sempre. Jesus disse, você está no caminho certo. No entanto, precisa de uma coisa. Vai, vende teus bens e dá aos pobres, e aí você vai ter a vida eterna. Significava dizer o seguinte, você vai começar a ser feliz aqui neste tempo presente e depois a bem-aventurança final, a vida eterna. Sabe o que aconteceu? O jovem voltou para casa cabisbaixo, triste, porque estava apegado às riquezas, apegado aos bens. Porque para algumas pessoas, o caminho da felicidade consiste em ter muita coisa, em ser reconhecido, ter sucesso, caminhar sempre para a altura e nunca perder. Perder é sinal de um fracasso tremendo que leva a pessoa a uma profunda infelicidade. Exatamente porque a vida dessas pessoas consiste somente no sucesso, em ter muita coisa, em seguir tudo aquilo que a sociedade apresenta, que a mídia apresenta como lei de consumo. Hora que não pode consumir mais, hora que não pode fazer mais alguma coisa, então perdeu todo o sentido da vida.
o sentido verdadeiro da nossa existência não está em possuir muitas coisas, mas sim em fazer bem todas as coisas. O sentido verdadeiro da felicidade não está em ter sucesso, porque tudo isso é passageiro e ilusório. A felicidade plena é a felicidade que toma conta da nossa história, que muda completamente o sentido da nossa vida. Os grandes santos da igreja nos ensinavam isso. Eu lembro aqui de um ensinamento de Santa Teresinha. Sempre querer o último lugar. Sabe por quê? Pelo último lugar, ninguém briga por ele. Certamente brigam pelo primeiro lugar, brigam por estar à frente, mas no último lugar não. Quem é que vai brigar pelo último lugar? E aí havia uma predileção por parte do coração de Santa Teresinha e de tantos outros santos na história da igreja pelo último lugar, porque sabiam que não precisariam discutir por ele, não precisariam brigar por ele, porque o último lugar é o que as pessoas menos querem. Mas o mais importante é o caminho da simplicidade que nos leva a fazer bem todas as coisas. Todo apego exagerado, todo apego, ele traz malefícios para a nossa vida. E o apego exagerado, então, se torna pior ainda na vida daquele que quer ser feliz, porque fica pautando a sua vida somente nas coisas que tem. Quando estas coisas faltam, então começa a ficar triste, começa a ficar depressivo, começa a ficar com uma situação tão grande dentro de si que perde o sentido da vida. Eu vou mostrar para você um exemplo maravilhoso de alguém que encontrou o sentido da vida se colocando inteiramente à disposição dos pobres, colocando-se a serviço dos mais necessitados, sem ter nada, mas desse nada encontrava o tudo. Esse exemplo que eu vou te dar certamente vai inspirar a sua vida. Você já conhece a história, mas vai relembrar. É o exemplo da Santa Dulce dos pobres. Veja só o que essa mulher faz com o nada que tem, que se transforma em tudo para todos. Tenho certeza que isso vai edificar a sua vida. Acompanhe comigo. Aqui é um milagre da providência divina, a gente vê o Deus de Deus aqui dentro. Mas por quê? Porque a gente recebe Deus na pessoa do pobre. Receber Deus na pessoa do pobre. Era com esta certeza no coração que Irmã Dulce sempre viveu. Ela queria restituir ao ser humano a dignidade, a cidadania e a responsabilidade do autossustento. Para a realidade dos anos 30, Irmã Dulce quebra os paradigmas da época como mulher e religiosa. Na região da Favela dos Alagados, em Salvador, ela improvisou um posto contando com o apoio de médicos e outros profissionais da saúde. Além de remédios e vacinas, ela levava também alimentos e roupas para atender às necessidades das famílias. Garantia não só atendimentos espirituais, mas vivia a verdade do Evangelho através de suas obras. E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas Irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse, com apostolado, contato direto com o povo. Junto com o povo, ela venceu inúmeros desafios. Apesar de pequena, com apenas 1,5 metro de altura, Irmã Dulce crescia diante das dificuldades. Eu me lembrei que tinha um mercado velho. Aí arrombei o mercado, botei 40 doentes lá dentro. E passava todo dia lá, e já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária. Nós íamos, a gente varria, os vizinhos davam café, uma velhinha olhava eles. De lá eu seguia para o catecismo. Aí o prefeito mandou me chamar. Disse, mas irmã Dulce, o que a senhora está fazendo? A senhora arrombou o mercado da prefeitura. Eu disse, mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes, se eu me arranjo um lugar. Eu saí de lá, não arrumo mais casa da prefeitura. Ele disse, mas não pode. Aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha umas arcadas. E nessas arcadas era aberta, era bem fundo. Aí dava para botar gente. Então botei. O prefeito mandou me chamar, disse, mas irmã, ali é lugar de turismo. Ali não pode botar doente, procure um lugar.
Aí eu vim e falei com a irmã superior, eu disse, irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. Aqui a senhora deixa eu botar os leitos aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento, ela disse, pois não, só é melhor porque acaba esses problemas, aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar. A iniciativa de Irmã Dulce em quebrar o galinheiro do convento nos questiona. Seríamos também capazes de derrubar as muralhas do nosso egoísmo e da nossa individualidade? Minha política é do amor ao próximo, dizia ela. Toda sua obra foi construída sem dinheiro público. Além de atender as pessoas carentes, ela ainda fazia aqueles que não tinham nenhum compromisso social repensarem sobre suas ideias. O pessoal dizia, manda os pés de monte. Mas pé de monte por quê? É o lugar que tem maior número de doentes, 970 doentes. Enquanto os hospitais estão parando, estão sem internar os doentes, sem dar medicação, enquanto as instituições estão atravessando essa crise, aqui não para nada e a gente está construindo, sempre construindo. Não há nada mais forte que um povo inspirado pela fé, ela falava. Às vezes amanheço sem nada em casa, mas sempre conseguimos o necessário para aquele dia. Deus provê e o povo ajuda. A gente vê que é a providência divina. Quem mantém, quem toma conta, quem dirige. E que a gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus. O que mais impressiona na personalidade de Irmã Dulce é o desapego que ela tinha a si mesma. Não pensava nela, apenas no bem-estar de seus doentes. Porque a gente aqui não tem hora de dormir, não tem hora de comer. Não sou eu não, só as irmãs também. É o seguinte, quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. Já não vive mais a nossa vida. A gente vive a vida dos outros. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. A gente vive a necessidade dele, vive os problemas dele. E não os nossos problemas. A gente esquece às vezes que está doente, que tem uma coisa. Por quê? Por causa dos problemas dele. Primeiro eles, depois nós. Minha filha! Eu não tenho, graças a Deus, nenhum sentimento de vaidade, nada, porque seria até um contrassenso de minha parte, porque eu sei que é Deus que faz tudo. Olha, vem cá, o amor de Deus, Deus nos mandou amar o próximo a si mesmo, mas como assim mesmo grifado. Não como assim mesmo que dá uma esmola, dá um pão, um café. Como assim mesmo a gente quer mais do que isso. Que amor, quer cuidar do carinho. Então, eu passo na rua, vejo doente lá jogado. Eu dou um pão, dou um café e vou adiante. Qual o segredo da felicidade da Irmã Dulce? Da Santa Dulce dos pobres. Aliás, não só da Irmã Dulce, mas de tantos outros que a precederam na vida de fé e que foram elevados aos altares e que nós conhecemos a história. O segredo da felicidade está em não possuir. Talvez alguém até se espante com isso. Como que o segredo da felicidade está em não possuir numa sociedade que nos estimula a possuir e a possuir cada vez mais, inclusive com uma cultura do descartável? Rapidamente as coisas perdem o seu valor justamente para que você possa consumir mais, consumir mais, consumir mais.
E isso se aplica até à vida das pessoas. Quando ela não pode servir mais, não serve para mais nada. Talvez você já tenha escutado até isso em forma de ditado popular. Mas veja, quando a irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres, entende o caminho da verdadeira felicidade, ela vai se doar inteiramente aos pobres e até perguntam assim, como que uma religiosa não está trancada lá no convento, rezando o tempo todo? Ela diz, olha, eu tenho a permissão da Santa Madre aqui, da minha superiora, então eu posso fazer esse trabalho com muita tranquilidade. E essa tranquilidade significava doar a vida toda para os pobres, fazendo bem aquilo que era a sua capacidade, o seu dom. Aliás, a gente escuta isso também de Jesus. Ele tem feito bem todas as coisas. Essa simplicidade da Santa Dulce dos pobres significa dizer que o talento que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe deu, ela faz bem a serviço do outro, a serviço do pobre, sem ter nada, numa simplicidade tremenda, mas no nada que tem se transforma em tudo para aquelas pessoas que também nada têm. Veja, o segredo da felicidade não está em possuir, não está em ter muitas coisas, mas está em se colocar a serviço, em doar aquilo que tem e doar o pouquinho que tem, porque Deus transforma em muito. E chega em alguns momentos que parece até questionável, né? Como é que quer fazer grandes coisas sendo que não tem nada? Mas se você quiser fazer coisas boas e coisas grandes, comece fazendo coisas pequenas. São Francisco de Assis dizia muito bem isso, né? Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. E aí depois, nessa linha do faça poucas coisas, mas as faça bem, Deus vai acrescentando tantas outras coisas e muitas outras pessoas entram também nesse projeto para que ele seja grande, mas grande diante de Deus, não para que a pessoa seja reconhecida. Os grandes santos da igreja são reconhecidos justamente por causa da simplicidade de vida. São tão simples, que essa simplicidade chama a atenção. Sabe que eu me empolgo com isso? Porque era num tempo, por exemplo, de São Francisco de Assis, o que a imprensa poderia dizer dele naquela época? Nem tinha, não tinha como. No entanto, a graça da humildade, da simplicidade, de renunciar tudo para servir a Deus e servir aos pobres, fez com que ele fosse a personalidade mais reconhecida no mundo inteiro, não só pelos cristãos católicos, mas por todas as outras religiões, e caminhou na simplicidade de vida, na doação total, se torna grande. Esse é o caminho da verdadeira felicidade, o caminho de se doar inteiramente e viver na simplicidade. Poderia aqui trazer inúmeros exemplos, mas existem muitas pessoas na história da igreja, na história da sociedade, que começaram fazendo pequenas coisas, poucas coisas, até rejeitados algumas vezes nos seus projetos, porque era meio que loucura, que não ia servir para nada, e depois conseguem fazer grandes coisas. O caminho para o crescimento sempre passa pela humildade, pela simplicidade. Nesse caminho de humildade e de simplicidade é possível fazer grandes coisas. Eu vou mostrar aí 2 exemplos para você. Um deles é de São Francisco de Assis, que você conhece muito bem a história. E um outro exemplo de George Lucas, que você vai conhecer essa história tremenda, maravilhosa, que eu tenho certeza que vai te inspirar também. O que nós queremos trazer aqui é inspiração para você crescer na graça da fé, crescer no relacionamento com Deus e ser feliz, porque esse é o caminho da verdadeira felicidade. Não fique pensando na ilusão das riquezas, não. Não fique pensando também que as coisas que você está fazendo não vai dar certo. Vai dar certo sim. Comece fazendo poucas coisas, na simplicidade, buscando o caminho da felicidade. E de repente você estará fazendo grandes coisas. E grandes coisas que vão agradar a Deus e que vão trazer para você o verdadeiro sentido da sua vida e o verdadeiro sentido da sua existência. Se você quiser ser feliz e quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. E dessas poucas coisas, de repente, você estará fazendo grandes coisas que vai fazer não só que você encontre o caminho da felicidade, mas que também vai fazer outras pessoas encontrarem o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro caminho da felicidade. Se quiser fazer grandes coisas, comece na simplicidade. Faça poucas coisas, mas as faça bem e faça na simplicidade.
George Walton Lucas Jr. era um jovem apaixonado por carros e velocidade. Ao sofrer um acidente quase fatal, mudou seus planos. Começou a estudar numa modesta faculdade de cinema, foi assistente de produção, câmera e editor. Só ouvia nãos para todas as suas ideias. Seu primeiro filme foi um fracasso. Para fazer um de seus filmes, recorreu a empréstimo bancário e ouviu várias negativas. Até que conseguiu dinheiro para seu primeiro projeto mais ousado, que custou 11 milhões de dólares e faturou 503 milhões de dólares em todo o mundo. Mais de 500 milhões de dólares de lucro. E todos ficaram sabendo quem era o cineasta George Lucas. Giovanni Bernardoni era um jovem sonhador, aventureiro e mulherengo. Adorava baladas e as diversões com os amigos. Na sua época, os cavaleiros eram considerados os grandes heróis. E ele foi para a guerra como cavaleiro. Foi derrotado e ficou preso por mais de um ano. Seus pais nem sabiam ao certo se estava vivo. Ao retornar para casa, muita coisa mudou em sua vida. Começou a sentir um chamado muito forte de Deus. Se apaixonou pela natureza e pelos pobres e começou a dedicar-se a eles de forma mais concreta. Um dia deixou sua casa, seus pertences e toda a sua vida de nobreza e foi viver para os pobres com os pobres. Hoje ele é conhecido como São Francisco de Assis, o santo do século e o mais popular em todo o mundo. E tudo começou e aconteceu por ele abraçar a simplicidade na vida. Existe uma frase muito importante para mim. É do Evangelho de João 15. Sem mim nada podeis fazer. Humildemente nós admitimos que somos pobres e fracos. E aquela passagem também das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando nós vamos diante de Deus, nós nos humilhamos. Sim. E a graça e a bênção de Deus vem. Esta passagem de Eclesiástico 35, versículo 21, é muito poderoso. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto esta oração não chegar a Deus. Não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. Deus olha para os humildes, para os pobres de espírito. Quer dizer que a oração tem uma grande eficácia quando nós focalizamos toda a nossa atenção em Deus como pobres humildes, quando nós estamos abertos à graça, pode vir a cada um de nós. Somos libertados, profundamente abençoados. Senhor, eu quero te agradecer e louvar pelo seu poder. Você, Deus, é infinito, todo-poderoso e ama os pobres, os humildes que vão diante de você, Senhor. Senhor, você conhece profundamente a situação de cada um de nós. Você, Deus, é onisciente, todo-poderoso, infinito e eterno. Olha para cada um de nós. Olha para a situação, a pobreza, as dificuldades, as doenças, as dívidas de cada um de nós e manda para nós, Senhor, a sua bênção. Que a bênção, o amor de Deus esteja com cada um de vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anunciamos Jesus, vai para o ar.